Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito massa, gente, da matéria de espelhos esféricos, uma questão que caiu na prova da seletiva JSL 2019. Essa daqui, gente, é uma questão que eu considero assim, mediana ela não chega a ser tão difícil, mas ela é uma questãozinha que você tem que saber trabalhar com a equação de Gauss e com a equação do aumento linear, que são as principais equações dentro de espelhos. É feita uma manipulação algébrica que não é tão comum assim nas questões. Por isso que eu quis muito trazer para cá a resolução dessa daqui, porque pode com certeza contribuir muito com o estudo de vocês que acompanham aqui o canal. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte, gente, dois espelhos esféricos, um côncavo e outro convexo, eles são dispostos coaxialmente com as faces refletoras se defrontando. Eles têm o mesmo raio de curvatura, isso que é importante a gente grifar, no aprender diz que eles têm os mesmos raios de curvatura, ou seja, se eles têm os mesmos raios, eles têm os mesmos focos, gente, ó, raio de curvatura. Aqui a gente já pode chegar nessa conclusão, que a gente vai chamar de 1 e 2, vai ser F1 igual a F2. Os focos vão ser os mesmos. A diferença é só a questão de sinais, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso aqui é em módulo, né? É bom até a gente colocar aqui o símbolozinho de módulo, né? Para que a gente não se engane, porque a gente sabe que tem um que é negativo, né? Que é o convexo. Tudo isso aqui a gente tem que estar muito na veia, né? Para poder resolver essa questão, essa parte teórica. Aí ele continua, de um objeto frontal, o espelho côncavo produz uma imagem real a 2 metros de seu vértice. Ou seja, isso aqui é o pelinha para o côncavo. E o espelho convexo ele produz uma imagem a 1 metro de seu vértice. Ele diz que as imagens elas possuem alturas iguais. Isso aqui também é outra informação extremamente importante para a gente resolver essa questão. É que a gente já faz essa conclusão. Que o I1 é igual ao I2, que é igual a um certo I. Beleza? Isso daqui a gente vai utilizar com toda certeza. A gente não vai usar essa nomenclatura I1 e I2. A gente vai usar I. A gente vai simplesmente usar I. Porque as imagens têm o mesmo tamanho. Aí ele quer saber o objetivo da questão, qual a distância entre os espelhos para essa configuração. Beleza, gente? Aí vai dar um desses itens aqui. Vamos lá. O objeto está bem aqui, entre os dois espelhos. Aqui tem à esquerda o côncavo, à direita o convexo. Aqui ele fala das distâncias P1 e P2. Esse P1 é a distância para o côncavo, P2 é a distância para o convexo. Aí aqui, gente, essa questão é muito interessante porque a gente tem que fazer as manipulações algébricas trabalhando com os dois ao mesmo tempo, gente. Pelo menos do jeito que eu peguei para resolver foi assim, ó. Pegando primeiro o côncavo. Ó, quando a gente pega aqui primeiro o côncavo, a gente vai meio que guardando, sabe, as equações. A gente sabe que a equação de Gauss ela diz isso, ó, 1 sobre F. E lembrando que os focos vão ser os mesmos, né? Só vai mudar a questão do sinal. O foco do côncavo, gente, a gente sabe que o foco do côncavo ele é positivo, porque ele fica na frente do espelho, né? O convexo aqui é negativo porque ele fica por trás do espelho. Aí a gente vai ficar com 1 sobre P1 mais 1 sobre 2, no caso, né? Eu vou até fazer aqui um esboço na própria figura, gente. É tipo assim, a imagem do primeiro, eu vou colocar mais ou menos por aqui, assim. E aí aqui, esse aqui vai ser o I do côncavo, né? E aí aqui ele fala que essa aqui é uma distânciazinha de 2 metros. Por isso que eu tenho um 2 ali. E a gente sabe que no caso do convexo, né? Ele vai formar uma imagem virtual, direita e menor, né? Aí eu vou até estar um pouquinho mais perto aqui para tentar é, assim, seguir direitinho com essa questão das distâncias, né? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Aqui a gente vai ter o mesmo I e aqui uma distânciazinha de 1 metro, ó. Isso aqui para o convexo, essas aqui são as duas imagens. Aí pronto, aí voltando aqui, a gente vai ficar com isso. Essa aqui é uma primeira equação. E aí a gente junta, com a equação do aumento linear, que é menos I sobre O, que é isso, no caso é I sobre O igual a menos P' sobre P, né? Só que aqui eu já estou colocando o sinalzinho de menos no I, gente, porque a imagem sendo invertida, ela fica negativa. A imagem invertida, ela fica negativa. O P', ele é positivo. Então, o menos, esse menos que aparece aqui, é o menos da própria fórmula. Então, ele fica realmente escrito dessa forma. E aí, esse P', quem é o P'? A gente já substitui esse P' por 2. Ou seja, vai ficar menos I sobre O igual a menos 2 sobre P. E aí, a gente já escreve I sobre O, ele vai ser 2 sobre P, porque a gente já tirou os sinais de menos. Já que tem menos de um lado e do outro, a gente pode meio que multiplicar por menos 1, digamos assim, e aí fica tudo positivo. Aí a gente guarda isso daqui. Isso aqui são as informações para o côncavo. Aí vamos para o convexo.
Você vê que só isso daqui já muda o estilo dessa questão, né? É o que eu estou montando equações para que a gente vá brincando com essas equações, gente. Aí no caso do convexo, o convexo, a gente sabe que é 1 sobre f, só que aqui vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre f. Vai ficar menos 1 sobre f porque o foco do convexo é negativo. Ele vai ficar 1 sobre P2, que é a distância do objeto para o espelho convexo, e aí vai ficar mais 1 dividido pelo P', né? Só que o P' vai ser menos 1. O P' do espelho convexo, gente, ele é negativo, porque ele se forma por detrás do espelho, entende? Então essa aqui vai ser a equação para o convexo, ó, da fórmula de Gauss, certo? Ela vai ficar escrita dessa maneira. Aqui a gente pode até deixar um pouquinho mais enxuta, né? Para tirar aquele mais ou menos ali da jogada, né? Fica menos 1 sobre F igual a 1 sobre P2 menos 1 sobre 1. Aqui é importante, viu, gente? Nessa questão, por mais que 1 sobre 1 a gente sabe que é 1, mas nesse caso dessa questão eu acho importante a gente escrever dessa maneira porque é até uma forma de ficar mais didático, beleza, gente? Aí vamos para a fórmula do aumento linear. A gente sabe que é o I sobre O. Aqui o I vai ser positivo, porque ele é direito, né? I sobre O é igual a menos P' sobre P. Só que aqui o menos P' a gente sabe que ele é negativo. A gente vai ficar menos com menos 1. Aí dividido por P2. E essa aqui é a fórmulazinha para o aumento linear do convexo. A gente vai ficar com I sobre O. Ele vai ser igual a 1 sobre P2. Aí, aqui, gente, a gente já pode começar a meio que numerar essas equações aqui, porque vai facilitar muito a nossa vida. A gente numerando tudo fica mais simples. Ó. Vou chamar isso aqui de equação 1, equação 2, equação 3, equação 4. Ó. São 4 equações. Aí aqui a gente vê que 2 e 4 elas são I sobre O, então a gente pode fazer isso. A gente vai igualar, a gente vai fazer, façamos 2 igual a 4. Ó. Façamos a equação 2 igual à equação 4, porque as duas elas mostram I sobre O. Se as duas elas mostram I sobre O, aí lembrando que ali era P1, viu, gente? Aqui, agora que eu escrevi que estava faltando só um índicezinho ali, era P1 e aqui P1, que era do primeiro, né? Eu tinha posto só um P, mas ali era P1, que é a distância objeto. Aí a gente vai fazer isso, ó. Quando a gente iguala as duas, a gente vai ficar com 2 sobre P1 é igual a 1 sobre P2. Então, 2 sobre P1 é igual a 1 sobre P2. Aí aqui a gente fazendo o produto cruzado, a gente já vai encontrar uma relação extremamente importante para essa questão. P1 é igual a 2P2. Aí isso aqui seria tipo uma equaçãozinha 5, né? Relacionando o P1 com o P2. E aí o que a gente pode fazer agora? A gente pode substituir, gente, esse P1 na equação número 1. Se a gente substituir na equação número 1, a gente vai encontrar uma relação muito melhor. É isso que a gente vai fazer agora. Substitui 5 em 1. Substitui a equação 5 em 1. É a equação número 1. Eu vou até reescrever a equação número 1 aqui. A equação número 1, gente, essa daqui de cima, né? A escrita dela é essa. É 1 sobre f igual a 1 sobre P1 mais 1 meio. 1 sobre f é igual a 1 sobre P1 mais 1 meio. Só que o P1 a gente vai substituir, ele vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 2 P2 mais 1 sobre 2. Aí esse daqui vai ser tipo uma equação número 6, assim, vou chamar isso aqui de equação 6, né? Aí olha que interessante, gente, aqui eu vou fazer uma espécie de sisteminha, gente. Eu vou pegar, mostrar realmente como um sisteminha de equações, ó. Eu vou botar uma chavinha aqui, eu vou repetir a equação número 3, ó. A equação número 3 eu estou repetindo aqui embaixo, ó. 1 sobre, menos 1 sobre F é 1 sobre P2, menos 1 sobre 1. Aí por isso que eu disse, ó, gente, nessa questão em específico é interessante que a gente escreva 1 sobre 1 naquela equação 3. Porque aqui o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas, ó. Quando a gente soma essas duas, né? Somando essas duas equações, olha que interessante. Ele vai ficar 1 sobre f menos 1 sobre f, fica 0 do lado esquerdo. Ele vai ficar 0, é igual a 1 sobre 2P2 mais 1 sobre P2. E aqui eu vou até já fazer, gente, o que a gente chama de MMC de gente grande, né? Eu gosto de brincar, que é uma fala que eu aprendi com o professor Renato Brito, né? Aqui a gente pode multiplicar por 2 e dividir por 2. Né? A gente pode fazer isso, né? De multiplicar por 2 e dividir por 2, para fazer esse MMC de gente grande, né? E ali a gente vai ficar com 1 meio
menos 1. O meio menos 1 vai ficar menos 1 meio, gente. A gente já pode fazer direto. Então, 1 meio menos 1 fica menos 1 meio. Aí que a gente vai ficar com isso, ó, com 0 é igual a 1 mais 2, 3, ó, 3 sobre 2, P2 menos 1 meio. Aí esse 1 meio vai passar para o outro lado, né? Fica 3 sobre 2, P2 igual a 1 sobre 2. Aqui a gente pode cortar numa boa, 2 com 2. E aqui a gente vai encontrar, fazendo o produto cruzado, a gente encontra o valor numérico do P2, gente. Olha que interessante, o P2 ele vai ser numericamente igual a 3, ó, 3 metros. Esse é o valor do P2. Mas a gente não sabe que o P1 ele está relacionado com o P2, ó, o P1 é igual a 2P2. Aí a gente vai encontrar, né? Assim, o valor do P1 numericamente, ele vai ser 2 vezes 3, que vai ser de 6 metros. E o objetivo da questão era descobrir a distância entre os espelhos, né? Logo, a distância entre os espelhos, que a gente pode chamar de Dzinho, né? Ele vai ser P1 mais P2. O P1 ele vale 6, o P2 vale 3. Aí 6 mais 3, 9 metros. Chegamos ao nosso resultado, gente. 9 metros é a distância entre esses dois espelhos. Você vê que questãozinha bonita, né, gente? Letra B a resposta. É uma questão que eu considero, assim, mediana. Ela não é uma questão, assim, muito difícil, mas também está longe de ser uma questão fácil. Gente. Uma questão como essa daqui você tem que saber manipular essas equações. São meio que 4 equações que você precisa saber manipular para você chegar nos resultados que você quer, que seria esse P1 e o P2, né? O objetivo principal dessa questão é descobrir P1 e P2, e ela envolve toda essa teoria de espelhos, né? A fórmula de Gauss e a fórmula do aumento linear. Espero que você tenha entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixe de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!